como desenvolver a consciência do seu filho. Sabia que quando você é coerente no que você ensina, isso é certo, isso é errado, a criança ela começa a desenvolver uma consciência forte, madura, que vai guiá-la durante toda a sua vida. Ao contrário, se você é inconstante, se uma hora ela faz uma malcriação e você repreende, mas no outro dia ela faz a mesma malcriação e você não faz nada, ela não vai entender, ué, será que isso é certo ou isso é errado? Como que eu devo agir afinal de contas? Hoje nós vamos falar sobre como desenvolver a consciência nos nossos filhos. Bem-vindos todos vocês que estão chegando. Eu vou chamar a minha convidada, a Marla, ela já está aqui. Para encontrá-la, vamos deixar ela entrar. Oi! Oi, 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 tudo bem, Tudo bem? Simone? Tudo bem e você? Quanto tempo? Quanto tempo? Desde que o Bernardo estava ainda na sua barriga? Não é? A gente se viu depois, nunca mais, né, Simone? A gente conseguiu se encontrar, cada uma no canto do mundo. Você Mas a tem rede social vários tá aí cantos, para né? isso. Você cada hora num lugar. Pois é, mas é bom que tem internet aí, né, para nos unir em propósito, em pensamento, aproximar, né, as nossas rotinas, fica mais fácil, né? Amém. Que prazer ter você aqui. Muito obrigada de ter aceitado o meu convite. Você de pronto aceitou, claro, eu amo esse livro e é muito, muito bom ter você aqui. Você que é uma leitora assídua, sempre vejo as suas dicas, suas resenhas de livro. A Marla, ela tem um ministério junto com o marido dela, o Daniel Lidick. Eles cantam. Marla, fala um pouquinho do ministério de vocês, para quem não conhece. Quem A não é aí gente tem do um meio ministério adventista. musical para A gente tem um ministério musical para adultos, para crianças. Inicialmente a gente começou fazendo música de louvor, dessas músicas worship que canta na igreja, para a galera cantar junto, Sim. adorar a Deus. E depois de um tempo a gente também começou a fazer música para criança, através do nosso canal do YouTube Minha Vida é uma Viagem. Na verdade é o canal da gravadora Novo Tempo. E a gente que compõe as músicas, a gente canta, e hoje a gente já tá já na sexta temporada, então já são 6 anos aí, mais de 60 músicas. E é um canal que, graças a Deus, alcançou muitas crianças ao redor do mundo e tem feito um testemunho, um trabalho muito bom. A gente fica muito feliz com o alcance que ele tem. E a gente também tem outros trabalhos por aí, né? Mas basicamente é isso. Sim. A Marla é humilde, gente. O canal no YouTube Minha Vida é uma Viagem alcançou 1 bilhão de views esse ano. O João cresceu ouvindo Minha Vida é uma Viagem desde lá do primeiro DVD. E aí ele foi crescendo, ele gosta das músicas adultas. Você sabe quando vocês estiveram lá em Toronto cantando? Ele passou um mês cantando Maravilhoso. Ele, maravilhoso, me cura. E ele cantava e repetia. Tem um videozinho dele assistindo o Daniel cantando e ele cantando junto. Ele nunca Ai, esqueceu, marcou muito a vida dele. Nós passeamos juntos, né? O Daniel cantou com ele no carro. Então, assim, para ele foi muito especial, né? uhum. E você ainda estava grávida. Eu me lembro da gente ir comprando as coisinhas pro chá de bebê do Bernardo. E agora ele é Aham. dono do YouTube, né? Pois é. Agora o Bernardo já está participando, já conta história no nosso canal Família Lidic. Ele já está participando e é muito lindo de ver, né? Ele é um pouco tímido, assim, na vida real, se você vai conversar com ele, ele não vai dar muita moral, não, porque ele vai ficar com timidez, mas lá na frente das câmeras ele já está topando participar já. Ai, muito fofo, muito fofo. É, não quero tomar muito tempo do nosso estudo, mas Hum. para vocês saberem que a Marla, então, é uma conhecida já nossa. E eu estudei com a sua irmã, né, na faculdade. Uhum. E eu me lembro Sim. da primeira vez que eu te vi, eu te vi a primeira vez, eu tenho essa memória porque o Fred chamou a atenção. Você estava cantando no programa, algum programa da Novo Tempo. Aí o Fred falou assim: Nossa, que voz bonita que essa moça tem. Aí eu, deixa eu ouvir, porque assim, eu não canto nada, né, Mar? Absolutamente nada. Então, meu marido faz questão de me apontar, sabe? E ele falou assim, nossa, olha como ela é afinada, amor. Olha como ela alcança a nota. Eu lembro que foi a primeira vez que eu te vi, eu tive que concordar. Eu falei assim, ela
tem a voz muito bonita mesmo. Ai, que legal, Simone. Não sabia Tem dessa muito. história. Sim, Que sim. joia. Mas, então, Marla, conta pra nós. A gente vai falar hoje do capítulo 6, Tá bom. Consciência, Voz Interior. Uhum. E o que te chamou a atenção, que você gostaria de passar para as mães desse capítulo? Olha, eu gosto muito, muito, muito desse livro. Assim, de educação de filhos é o meu segundo livro preferido, porque ele é muito prático. E eu acho que a gente sente muita falta disso, né, na nossa vida como mães, porque a gente lê as teorias, mas assim, aqui na vida real, como é que eu vou fazer para aplicar isso? E ele fala justamente de assuntos espirituais. Então, a gente vê muitos livros práticos de coisas de sono, alimentação, rotina, mas esse vai falar como desenvolver a espiritualidade dos seus filhos. E esse capítulo eu achei incrível, porque nós, como adultos, a gente entende a importância da consciência, que é aquela voz, né, sussurrando no nosso ouvido, quando a gente tem alguma coisa, uma decisão para tomar, alguma coisa para fazer, a gente sabe, a gente ouve aquela vozinha, faz isso, não faz isso, a gente tem uma consciência moral daquilo que nós devemos fazer. E como nós podemos desenvolver isso nas Exato. crianças. Eu acho incrível que eu já li esse livro há muito tempo, mas eu não lembrava desse capítulo. Para mim foi ótimo ler e revisitar e pegar as coisas práticas, e hoje eu já comecei a aplicar. Ontem eu fiquei lendo, resumindo, colocando em tópicos. Eu falei, nossa, hoje eu já preciso aplicar. Eu já comecei a aplicar isso aqui na minha casa com os meus filhos. Então é sempre muito bom. Então a consciência, né? Como eu já falei, essa questão de ouvir, né? E a autora ela vai dar algumas dicas de como a gente desenvolver essa consciência nas crianças, mesmo desde bebês. Sim. Então, ela primeiro começa falando, você estava comentando, né, antes de entrar, na consistência, na disciplina. Eu estava agora fazendo minha filha dormir, né, antes de vir para cá. A Lauren de 3 anos. E aí eu estava lembrando disso, né, a consistência. Então, ontem eu não deixei ela dormir na minha cama, porque a gente tá fora de rotina, a gente tá de mudança, ela tem a caminha dela na casa dela, mas aqui não, né? E aí, ontem eu não deixei ela dormir na minha cama, né? Tinha que dormir na caminha dela. E hoje, pela pressa de ir pra live, eu falei, hoje eu vou deixar. Mas aí eu lembrei do ensinamento falando assim, ó, que você não pode dizer uma coisa no dia e outra coisa no outro dia. Eu dei o exemplo de eu dormir, mas ela fala de coisas mais complexas, né? Por exemplo, se você fala, não pode bater no seu irmão. Se num dia você brigou com a criança, você disciplinou ela porque ela bateu, e no outro dia você tá atarefada, tá cansada, tá estressada, hoje eu não quero nem estressar com as crianças, deixa eles brigarem. E no outro dia você não disciplina, a criança ela não entende, ela fica confusa, ela não sabe quais são os limites, ela não vai saber de fato o que é certo, o que é errado. Então, essa consistência na disciplina, se eu falei que é não, então é não todas as vezes. Se eu disciplinei a criança num momento por aquilo que ela fez, eu tenho que disciplinar todas as vezes. Até que chega um momento que ela vai entender que aquilo é de fato errado. E aquilo vai virar uma voz automática na cabeça dela. Quando ela for adulta, ela vai saber, eu não posso bater nas pessoas. Por quê? Quando eu fui criança, eu fui ensinada que eu não deveria bater em ninguém, deveria ser bondosa, deveria ser gentil e assim por diante. Então, isso é algo que muitas vezes no dia a dia da correria a gente deixa passar, né? Hoje estou cansada. Ontem eu briguei, mas deixa hoje, eu não quero me estressar com isso. Mas pelo bem dos nossos filhos, para eles saberem de fato aquilo que é certo, a gente não pode abrir a essas Sim. exceções, não é verdade? Uhum. Isso é o primeiro passo que ela fala, da consciência da disciplina. O outro que ela fala, que é importantíssimo, que eu achei incrível, que é o amar os filhos. Mas e o que isso tem a ver com consciência da vipassana? O que é consciência e o certo e errado tem a ver com amar? Ela fala que o primeiro passo que nós, mães e pais, devemos fazer para que nossos filhos tenham consciência moral vem desde a barriga e desde quando é bebezinho. O afeto que a gente dá e o amor. E ela vai dar alguns exemplos de quando as crianças elas não têm nenhum vínculo emocional com alguém, elas vão ter sérios problemas de caráter e de ausência de consciência, que é o caso dos psicopatas. Sim. Os psicopatas eles não têm consciência, então eles têm um caráter defeituoso porque eles fazem alguma coisa e eles não sentem mal por aquilo que eles fizeram. O caso ontem de Blumenau foi um caso terrível, né? A pessoa matou umas crianças e na cabeça dele ele não vai sentir remorso, não vai sentir culpa, porque ele não tem uma consciência desenvolvida. E os Exatamente. estudos indicam que a psicopatia ela é por volta ali dos 7 anos que começa a desenvolver.
E a gente vê que os 7 anos é justamente a passagem da primeira infância para a segunda infância, até os 6 anos da primeira infância. E a autora fala justamente que esse apego, esse afeto, o vínculo tem que ser nos primeiros 6 anos de vida, basicamente, porque depois a criança ela já tem uma consciência moral do certo e do errado bem desenvolvida. Aí ela cita o exemplo, ela foi professora de pós-graduação de um senhor que ouviu essa aula sobre consciência e falou: Nossa, agora eu entendi por que que a gente não conseguiu salvar o nosso sobrinho. E aí ele contou a história do sobrinho. O que que aconteceu? Esse sobrinho perdeu os pais quando ele era bebê. E aí a família tentou se dividir para educar o menino, né, para cuidar. Então passou na casa de uma família, ficou uns meses. Aí depois outro da família mais outros meses. Depois outra família mais outros meses. Ele não chegou, todo mundo tratava ele com carinho, com amor, com bondade, mas ele não criou um vínculo de afeto com ninguém de fato. E aí Exatamente. ele começou a dar problema. E aí quando ele chegou nessa família de fato, ele tinha coisas como brigar, ser hostil, ele tinha prazer em fazer mal para os bichinhos, que a gente sabe que é uma característica muito forte disso de psicopatia, Mentir até que muito. ele mentia, ele tem essa questão de se fazer de muito bondoso, de ser cativante, apaixonante, só para poder depois fazer mal para a pessoa, né? E aí, tanto é que a família não conseguiu mais ficar com ele. Então, qual que foi o caso? Por que que ele desenvolveu isso? Porque ele não teve vínculo com ninguém. Então, ela fala, até os 6 anos de vida, dê atenção para o seu filho. Atenda às necessidades emocionais, às necessidades físicas. Seja o principal cuidador do seu filho até os 6 anos de vida, na primeira infância, porque isso vai ser extremamente importante para o desenvolvimento da consciência. Que coisa Perfeito. forte, né, Simone? Muito forte, muito forte. A gente tem visto aqui em todas as lives, na última a gente falou isso também com a Sara, como os filhos nos transformam e como, na verdade, o quanto que nós temos que mudar para que isso se reflita neles, Uhum. né? De talvez você não recebeu amor, então você não consegue dar. Então, assim, o quanto os pais têm a necessidade de se cuidar primeiro, de se preencher, de encher o seu copinho de amor, que foi a primeira live, para que então eles possam passar isso para os filhos. Então, assim, eu vejo cada capítulo desse livro, eu vejo o quanto os pais precisam da transformação, o quanto está em nós, né? O quanto os filhos nos transformam para que a gente então possa ensiná-los. Porque a gente não vai conseguir ensiná-los se a gente não tiver trilhado esse caminho. E é muito triste realmente, assim, as crianças que não criaram um vínculo na infância. Eu já tive contato com algumas e uma delas eu vi exatamente aqui nessa descrição de como passou por tantas rejeições na infância e hoje ele tem as mesmas características desse exemplo que ela deu, né? De ser uma criança que mente, muito problemática, que cativa as pessoas do lado de fora, mas que em casa não é assim. Então, o quão importante é nós sermos consistentes, a primeira coisa que você falou, e darmos amor, afeto, carinho, abraços, beijos nos nossos filhos, porque isso vai criar neles um senso de confiança, de segurança, né? E olha que incrível, a gente sabe, né, que nós devemos amor para os filhos. A psicologia, de diversas formas, ela vai falar sobre a importância desse vínculo afetivo para uma boa saúde emocional. E a autora ela vai aplicar isso para a área espiritual também. Então, olha, então ela falou sobre a consciência. Então, eu não imaginei que ela fosse aplicar para este lado, para a ausência do vínculo vai causar uma ausência de consciência que leva a um caráter defeituoso. Olha que coisa, né? Não, demais. Alguém está perguntando qual que é o livro? O livro é Como Ajudar Seu Filho a Filho Amar amar Jesus. Jesus. Esse livro é incrível, é realmente incrível para você ler, reler e voltar. Pode continuar então? Pode Podemos continuar? continuar. Tá. Lembrando que a autora é psicóloga, né? Além de ser Uhum. cristã, ela é psicóloga, professora clínica americana, né? Esse livro ele é originalmente escrito em inglês, mas você encontra ele em português no Brasil. E ela sempre vai embasar em casos reais, ela Sim, vai dizer a faixa etária da criança, diferentes abordagens para cada idade do seu filho, e sempre vai dar respaldo
científico é muito importante, né? A gente fala, não Sim. estamos falando apenas de conceito de alguém que está inventando, não. Ela vai buscar ali dados da psicologia, principalmente, da educação. Então, o outro ponto. Então, tem a ausência de consciência, né, de um lado, e ela fala de um outro extremo, que é a consciência neurótica, que é o excesso de a criança que é excessivamente castigada por alguma infração. Sim. Então, quando a criança é muito criticada, ela tem a impressão que ela nunca faz nada certo. Então, ela sofre severos castigos. E isso vai gerar também com que a consciência dela também seja defeituosa por outro lado. Então, aquela coisa assim, eu tô sempre errado. Então, ela não consegue depois decidir o que fazer, porque ela acha que tudo que ela faz é defeituoso. Então, como que o pai deve fazer, o pai e a mãe, para agir, para não chegar assim? A gente não pode esperar dos nossos filhos perfeição. A gente tem que entender que nossos filhos, eles vão ser imperfeitos assim como nós. Por isso, as exigências têm que ser razoáveis. O que eu estou pedindo do meu filho é possível dele ser feito? Ele vai conseguir com uma margem ali de compreensão. Uhum. Compreender os erros infantis de cada faixa etária, da capacidade da criança. Ela fala também das consequências proporcionais à severidade da infração. Então, se a gente castiga severamente uma criança por alguma coisa pequena, ele vai achar que aquele erro é enorme. Então, vai desenvolver uma consciência distorcida daquilo. Então, por exemplo, se meu filho deixou cair um suco no chão, por que você deixou esse suco no chão? Exato. Se você foi muito severo com ele, ele fala assim, meu Deus, é um pecado muito grande deixar cair um suco no chão. E é um pecado grande deixar cair um suco no chão? Não, acontece. É uma distração, aconteceu. Agora, seu filho, ele roubou alguma coisa? Ok, roubar é uma coisa grave que você vai ter que fazer com ele algum tipo de disciplina mais séria do que um copo que caiu no chão. Então, a gente tem que saber dosar, né, a, Exatamente. a forma como nós lidamos com os erros dos filhos, para eles saberem o grau as nuances do que é um Sim. erro pequeno, que é um erro realmente de fato grave, para desenvolver uma consciência equilibrada. Quando ele for adulto, ele saber também avaliar isso e também ser uma pessoa que vai saber criticar as situações e as pessoas de uma maneira coerente, né? Essa criança ela é extremamente criticada na infância, quando ela for adulta, ela vai ter essa consciência de que tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser criticado, Exato. o que também é um problema, né? E ela fala também da importância de elogiar. Eu tenho muita dificuldade nisso no dia a dia. No dia a gente fala, aponta o erro, não faça isso, você fez isso errado, vamos melhorar isso. E quando a criança acerta, a gente esquece de elogiar. É. Então, ela vai ficar muito na cabeça dela do que não deve ser feito, e a gente tem que reforçar aquilo que deve ser feito. Então, ela, por exemplo, comeu sem se sujar, digamos, parabéns, olha só, hoje você prestou atenção, você conseguiu pegar a sua colher direito, hoje você foi bondoso com o seu irmão, hoje você falou palavras bondosas com o vizinho. Então, o elogio, né, para reforçar aquilo que a gente quer que ele tenha na consciência como algo que é bom, que deve ser repetido. E isso que você está falando é importante também, que ela menciona aqui, de não ser vago. Você tem que ser específico, tanto no que você quer que a criança faça, quanto no elogio e na disciplina. Então, por exemplo, trate bem a sua irmã, né? Então, você tem que ser específico. Olha, faça assim, né? Faça carinho na sua irmã, dê um abraço, dê um beijinho. Não Olha, não grite. bata não bata na sua irmã, porque bater dói. Colocar ele para pensar, né? Então, imagina se fosse você, não ia doer se você levasse um tapa. Então, a gente tem que ser específico. Ela fala que a gente sabe, as crianças, né? Elas não entendem quando a gente é vago, né? Então, por exemplo, seja bonzinho com a sua irmã. Mas como que é ser bonzinho? Né? Então, seja específico, né? O que você quer que a criança faça. Ela explica isso que as crianças elas não entendem princípios. Então, o ser bondoso, a bondade é um princípio. Isso. Eu vou ensinar para ela o comportamento, como ela deve se comportar. E aí, conforme ela vai crescendo, ela vai se apropriar do princípio que é a bondade. Então, quando eu falo, você tem que ser bondoso com o seu irmão, aí você vai dizer, você não vai bater, como você falou, você não vai gritar. Então,
você explica qual o comportamento que você espera dela e explicar a razão. Então, ela dá alguns passos. Então, você deve dizer o que a criança deve fazer e explicar a razão. Então, você não vai bater no seu irmão porque isso dói. Então, você uniu uma ação a um princípio. Não bater, porque isso é ser bondoso. E depois você fazer a criança acreditar que ela pode ser boa. Então, eu sei Isso. que você pode ser bom para o seu irmão. Você é uma criança bondosa. Então, não bata no seu irmão, não grite com ele. Seja educado, que ele vai ficar feliz com isso. Então, essas decisões de comportamento são tomadas a cada dia com as crianças, vai desenvolvendo esse princípio das coisas certas que devem ser feitas. E outra coisa muito linda que ela falou, que é fazer o filho entender como a sua ação afeta os outros. Então, se você vai bater no seu irmão, vai doer. Se você mentir, você vai fazer com que alguma pessoa possa ser prejudicada. Então, explicar a razão e por que é que aquilo afeta as outras pessoas, porque isso vai fazer com que no futuro ela decida as ações não para se beneficiar, mas para ser empático, para ser respeitoso, para pensar no outro. Então, são pequenas coisas no dia a dia que a gente pode ir ajustando para poder agir melhor com nossos filhos e desenvolver uma consciência melhor para eles. Então, eu adoro como ela faz essas coisas práticas, sabe? Sim, Então, hoje, né? Uhum. Questões práticas do dia a dia. Ela fala, por exemplo, que as crianças de 5 a 9 anos, elas aceitam muito o que a gente diz sobre elas. Então, se a gente fala para uma criança, ó, você é comilão, você é muito estabanado, você é Preguiçoso. bagunceiro, você é preguiçoso. Isso impregna de uma forma muito grande na criança de 5 a 9 anos. Os Então, rótulos, né? os rótulos. Então, rotular pelo bom, olha, você fez isso, parabéns, você foi bondoso. Parabéns, você foi gentil. Parabéns, você foi amável. E a criança, nossa, eu sou amável, eu consigo ser bondoso, eu consigo ser gentil, eu consigo fazer isso que gera isso na criança. Esses rótulos positivos são muito importantes para a criança saber que ela consegue, senão ela vai crescer. Eu não consigo. Ah, para que eu vou lutar contra uma coisa que minha mãe falou Uhum. que eu sou bagunceiro? Então Isso. vamos ser bagunceiro mesmo. Minha mãe falou que eu sou assim, para que eu vou querer mudar, né? Exatamente. Quando a mãe normalmente quer chamar uma atenção, citando esses rótulos, Uhum. ela não menciona aqui, mas é algo que eu aprendi durante a maternidade. Hum. Você não deve falar, "Ah, você é preguiçoso, você é bagunceiro." Então, você pode usar o seguinte: você não é preguiçoso, mas hoje você está, hein? Hoje você está com uma preguicinha que não é sua. O que está acontecendo? Você não é bagunceiro, mas hoje você tá deixando bagunça no quarto. Então não é falar você é, você está. Hoje você está desta forma. Hoje você está fazendo birra. Hoje você está bagunceiro. Não que a criança é o tempo todo aquilo, mas ela Uhum. está naquele momento. Hoje ela está triste. Nossa, você é um menino tão feliz. Hoje você tá meio tristinho. Por quê? Porque todos nós temos nossos momentos, não é verdade? Que a gente não tá muito afim de Sim. alguma coisa, ou que a gente, né? Mas isso não significa que a gente seja aquilo, que a gente tenha que Uhum. ter aquele rótulo. Uhum. Então, quanto mais isso para criança, porque principalmente o que os pais falam, aquilo ecoa durante toda a vida da Toda a criança, vida. né? Ela cresce, aí ela vai para terapia para poder, né? Ai, meu pai falava que eu era isso, que eu era aquilo, minha mãe e tal, para até você conseguir resgatar ou achar a sua verdadeira identidade, porque você foi rotulada com tantas coisas, tantas crenças, né? Que te impedem de alcançar o que você quer e tudo, muito isso vem da sua infância, de coisas que você ouvia Uhum. e que você acaba crendo naquilo, né? Crenças limitantes. Então, coloque crenças boas, né, na mente dos nossos filhos, palavras de bênçãos, né? A gente tem o poder, a nossa palavra tem muito poder. Então, palavras de bênçãos, de encorajamento, palavras do quanto Deus pensou nele, do quanto Deus sonhou com ele, do Uhum. quanto ele é especial, único, ele tem a digital no dedo que ninguém tem igual. Deus Uhum. pensou nele daquele jeitinho, com aquele cabelo, com aqueles olhos, de como ele é capaz.
sempre incentivar os resultados, né? Isso é muito Uhum, importante, os resultados e a caminhada até o resultado. Você se esforçou, né? uhum. Você tentou, você se esforçou, parabéns, você estudou, você se dedicou. Então, elogiar também o processo, não só o resultado. Então, tudo isso vai criando na criança essa consciência de que ela é boa, de que ela é capaz, de que Deus a ama, da verdadeira identidade dela. Uhum. Assim, não é fácil, né? Mas a gente a gente tem o como descobrir como fazer, né? Então, por isso que é muito bom essas lives. Parabéns, Simone, porque esse livro vai justamente nos ajudar dando respaldos, né? Pra gente saber o que fazer, como não fazer para ajudar nossos filhos. Uma coisa que ela fala, que a autora fala, que é muito bom saber que vem de uma psicóloga, né? Ela fala da importância da culpa. Muitas vezes a gente, como mãe, a gente não quer que nossos filhos se sintam culpados, né? E tem psicólogos que falam, ou às vezes algumas pessoas que trabalham com criança falam assim, mas a criança não pode ser culpada de fazer mal para ela. Ela fala que culpa é um sinal de desenvolvimento da consciência. Então, não tem como a criança desenvolver sua consciência do certo e errado se ela não tem a experiência de se sentir culpada por algo errado que ela fez. Mas claro que vai ter que ser algo equilibrado, né? Então, a criança fez algo errado, você tem que falar assim, viu, ó, o seu ato teve uma consequência para aquela pessoa, ela sentiu culpa, que bom, sinal de que a consciência está se desenvolvendo. Tem, claro, crianças mais sensíveis que outras, as mais sensíveis a gente tem que cuidar para não ferir demais a culpa, senão ela vai se sentir muito indigna. Se ela for severamente castigada, essa criança que é altamente sensível, a culpa vai fazer muito mal para ela. Mas tem crianças que são mais orgulhosas, né? O temperamento de cada criança vai variar, né? Então, essas mais orgulhosas que têm tendência a. Você falou que ela errou lá, tá bom, ok. Tudo bem, eu errei. Não sentem tanta culpa. Uhum. Ela fala que essas que são mais assim difíceis de ser torcidas, é o Espírito Santo que vai fazer o trabalho maior do que a gente. Então, quando a gente ouve aquele texto que fala que você ouvirá uma voz atrás de ti dizendo, esse é o caminho, andar por ele, é o Espírito Santo atuando na nossa consciência. A autora fala, né, que a consciência é uma soma entre o trabalho do Espírito Santo e o trabalho que os pais fizeram na infância, sendo que é o certo e que é errado. E os pais podem ajudar a criança a ouvir melhor o Espírito Santo. Então, quando você ora pelo seu filho, quando você ensina o que é certo e errado, você está abrindo o caminho para que ele ouça a voz do Espírito Santo na vida dele. Então, aquela criança que é muito difícil, ao invés de você ficar batendo no teco, ore, entregue a Deus, Senhor, Espírito Santo, fale com meu filho. Então, a gente tem que crer no poder do Espírito Santo para atuar na vida do nosso filho da mesma forma que atua na nossa. Você já não ouviu o Espírito Sim, Santo falando contigo tantas vezes? Olha, não é esse caminho, sim, vai por ele. sim. Você sempre arrependeu de algum pecado? O mesmo Espírito Santo que atua em nós, ele também atua nas crianças. Então a gente tem que Uhum. orar para que o Espírito Santo também fale ao coração e à mente dos nossos filhos. E ela termina falando nesse capítulo que a gente tem que usar a Bíblia como indicador de consciência para os nossos filhos. Tem outras coisas também que eu posso voltar depois, mas ela fala da questão, já que está falando do Espírito Sim. Santo, a importância de nós lermos a Bíblia para os nossos filhos, ensinarmos os princípios bíblicos, pegarmos trechos, versículos da Bíblia que ensinam conceitos específicos sobre determinados assuntos, repetir aquilo para as crianças, porque isso vai ajudar as crianças a entenderem que a Bíblia é um guia seguro para a consciência. Então, digamos que eu sou um adulto, que eu tenho que tomar uma decisão difícil, uma questão moral, por exemplo. Eu tenho que uma questão do trabalho que envolve alguma questão ética que eu não sei como agir. Então, quando adulto, eu aprendi que eu vou buscar então na Bíblia a resposta para aquilo que eu devo fazer e é o Espírito Santo. Então, quando a gente ensina nossos filhos, vamos na Bíblia, ok, o que Deus fala sobre o assunto? Deixa eu investigar. Tá, na Bíblia fala isso, isso e isso, em Provérbios, tá, eu vou orar, pedir a direção do Espírito Santo. Como é que eu ensino meu filho a fazer isso quando adulto? Aí na Bíblia buscar a direção, a guia, e a buscar o Espírito Santo. Se eu fizer isso já quando criança, mostrar para o meu filho, olha, tal situação, que passou na escola, ou que passou com algum colega, ou com alguma coisa, e ele não sabe o que fazer. Meu filho, vamos buscar na Bíblia o que Deus está falando sobre isso? O que Deus pede para a gente agir? E a gente vai lá ajudá-lo a buscar na Bíblia. Ou senão a gente pega textos-chave, isso aqui eu uso muito com as crianças, que é o texto que fala como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Então, quando eles estão brigando muito, eu falo, lembram, crianças, como é bom e agradável que os irmãos vivem em união.
A Bíblia está falando. É legal ficar brigando? Vocês gostam? É gostoso? Não, não é gostoso. Então, tá vendo? Vamos tentar resolver a situação aí. Vamos ver o que que um pode fazer para melhorar, porque é agradável, é muito melhor viver em união do que viver brigando. Então, eu peguei um princípio bíblico, um texto bíblico, para aplicar para uma dificuldade que a gente tem aqui em casa ultimamente, que é a briga dos irmãos. Então, se a gente pega, a gente tem que ir isso de maneira consciente, né? Se diga na sua casa o problema é mentira, o problema é preguiça, procurar na Bíblia textos e ir repetindo do decorrer do dia. E aquilo vai ficando na cabeça das crianças. Elas têm uma memória incrível. E elas vão repetindo e repetindo. E quando vier uma dificuldade, elas vão lembrar daquele texto bíblico e saber aplicar conforme o momento que elas têm que decidir como agir. Sim. As histórias bíblicas não estão aí por acaso. Sim. Elas estão aí justamente para nos orientar. E em cada história você pode tirar uma lição. Então, por exemplo, quando o João contava as historinhas bíblicas lá, usando o Lego de cenário, sempre no final da história ele falava qual era a lição da história. Claro que você dá para tirar várias lições de uma história, mas a gente pegava umas 2, 3 lições e ele falava no final. Então, essa história nós aprendemos sobre fé, sobre perseverança, sobre testemunhar, enfim. Então, cada história você pode pegar uma lição para passar para o seu filho. E isso vai incutir nele consciência que ele nunca vai se esquecer. Porque a Bíblia é isso, né? Uma vez que você coloca no coração, ela fica lá. Aquela lição, ela vai ficar lá. Então, use muito as histórias bíblicas para desenvolver a consciência do seu filho. E ela é o padrão seguro, né? Porque a gente está falando a gente quer criar uma consciência moral cristã. Então, as pessoas que não são cristãs, elas também vão ter uma consciência, mas a partir do código de conduta de vida que elas escolheram, do código de ética, que, por exemplo, vamos falar uma coisa sobre, digamos, relacionamento matrimonial. Tem pessoas que acreditam que o relacionamento não precisa ser até o final da vida, ou eu posso ter mais de um parceiro, eu posso trair sem problema. Por quê? O código que ela aprendeu durante a vida foi esse, que não tem problema. Nós temos o código de vida, que nós acreditamos que nós casamos, devemos ser fiéis até o final, até a morte, o casamento para ser durável até o fim. Então, onde é que a gente aprendeu isso? A gente aprendeu isso na Bíblia. Então, isso eu dei um exemplo, mas para tudo mais, a gente usa a nossa Bíblia como código moral. E como é que as crianças vão aprender aquilo que é certo, que é errado, que é a consciência? Se a gente ensinar os princípios bíblicos. Então é lá que a gente vai buscar, né? É isso mesmo. Nossa, perfeito. Perfeito. Eu lembrei Pode falar. de uma coisa agora, Simone, que eu acho que é o mais difícil de tudo. Acho assim, amar o filho, todo mundo, né? Com suas debilidades ou não, concorda que tem que amar, elogiar, ok. Mas o mais difícil que ela fala é o ser o exemplo. Né? É ser o exemplo. Porque é muito fácil a gente falar, faça isso, não faça aquilo. E quando a gente não é o exemplo daquilo que a gente pregou, e ela deu um exemplo que, cara, assim, é complicado. Ela falou assim: a gente precisa do nosso filho que não deve mentir. Óbvio, né? A gente não deve mentir. Mas você tem que ser coerente com isso. Então, por exemplo, digamos que você chegou num zoológico, e aí seu filho, ele tem 5 anos. E aí o zoológico fala que a criança até 4 anos não paga. A partir de 5 anos tem que pagar. Só que seu filho de 5 anos, ele é pequenininho. Dá para passar muito bem por 4 anos. Aí chega lá no zoológico, e aí você fala assim, qual é o seu filho? Ah, ele tem 4. Ah, ele tem cara 4. Aí você, E deixa o filho entrar como se passasse por 4 anos. E às vezes você não tem que mentir descaradamente. Às vezes você apenas omite, ou uma situação sem que foi. Aí você não pagou para a criança e já tá tudo certo. Mas a criança tá vendo ali. Você mentiu, né? Então, às vezes são pequenas coisas que vão mostrando aquilo que você está sendo incoerente com aquilo que você diz. Sim. Então, para a gente tomar muito cuidado, né? E esse exemplo do zoológico é muito... Achei muito certeiro, sabe? Porque é uma coisa que pode passar, que às vezes a gente acha que a criança não está observando. E ela poderia dar muitos outros exemplos que a gente já viu acontecendo, ou a gente já fez, ou alguém já citou. E esse exemplo é muito importante. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso com as nossas ações. A gente tá muito próximo de Deus, sabe? E a gente se avaliar.
Porque às vezes a gente faz coisas sem perceber. E as crianças, elas são muito mais sensíveis em observar e avaliar aquilo que a gente está fazendo. Então, pra gente, a gente fez isso, mas aqui tudo bem, não tem problema. Mas a criança tá observando a gente o tempo inteiro. E Não, ela a vai criança, pegar ela pega você naquela coisa tudo. pequenininha, né? Ela pega. Ela pega tudo. Isso se a criança não falar lá na fila do zoológico, não, eu tenho 5. É. Ah, Ainda corre uhum, esse risco da criança falar já na tua cara que você tá mentindo. uhum, E isso é muito comum mesmo, né? A pessoa ligar, você não tá afim de atender. Ai, fala que eu não tô, fala que eu não, tô dormindo, não aham, é? uhum. Enfim, quantos aí já não viveu isso? Eu, na minha infância, eu lembro disso, de a gente atender telefone. Hoje quase ninguém tem telefone fixo, né? Mas eu lembro disso. Ai, fala que minha mãe ou meu pai fala que eu não tô, porque hoje eu não tô podendo responder, não tô podendo falar. Então, isso fica na cabeça das crianças. Ué, se minha mãe, que é o meu padrão de Uhum. consciência, de moralidade, ela está mentindo, quer dizer que eu posso mentir. Ou se não quer, essa é uma mentira aceitável. Eu sei que tem É, mentiras que eu não posso dizer, mas essa não tem problema. Então, não é incoerência, qual é, que é a palavra? Ai, não é um sim, sim ou não, não. É maleável. Tem horas que eu posso é, mentir, tem horas que depende da situação, eu posso ir lá e mentir, é, dependendo do bem que vai me causar, né? sim. Agora, Então, tem uma diferencinha aí também, não sei o que você acha, Marla, me dá a sua opinião. falha. Hum, De também, assim, o sincericídio, de ser muito sincero também, hum, eu acho que não é um bom caminho. Então, por exemplo, você vai na casa de uma pessoa e a comida não estava boa. hum. E a pessoa pergunta, ai, gostou? Você vai falar o quê? Você vai falar que não gostou, que estava ruim a comida? É. Então, aí fala assim, ah, não, o bife estava duro, estava com muito Uhum, alho, estava com muito sal. Você não vai também ser a sincerona que vai sair falando a uhum. verdade para todo mundo. A Não, gente tem que ter não. a consciência de que nem tudo a gente deve expressar o que a gente sentiu, É, né? isso eu E- já falei pro Bernardo, eu já passei por uma situação é, dessa, né? Que a pessoa perguntou se gostou, ele, não gostei. Aí depois eu fui explicar pra ele. Aí eu falei, filho, tudo bem você não gostar, eu entendo que você não gostou. A gente não pode mentir, mas a gente também pode fazer o seguinte: a pessoa gostou, falei, a pessoa, muito obrigada, eu gostei de tal coisa. Escolheu uma outra coisa que gostou, se não falar muito obrigado, ignorar ou fazer de conta, tipo assim, não responder. Mas eu é, expliquei por quê. A pessoa às vezes se dedicou para fazer aquele negócio, ela fez com carinho. A gente não é, precisa magoar a não, pessoa. Tem exato. momentos, a gente não precisa dizer tudo, né? Não precisa Exato. dizer tudo. Eu acho que esse é o ponto, esse é o pulo do Uhum, gato. Você uhum. não magoar a pessoa. Não Se magoar. a tua verdade vai Uhum, magoar o sentimento de alguém, e não uhum, é uma verdade uhum, necessária de você uhum. falar, não fale. Sim. Guarde para você. Uhum. Nem tudo você tem que falar para a pessoa. Eu me lembrei de um episódio, eu vou para vocês terem noção, né? É, Nós morávamos em Toronto ainda. O João tinha uns 4, 5 anos. Nós fomos na casa de um casal que não tem filhos. E era um casal já assim, da meia idade para cima, que não tiveram filhos. E eles nos chamaram para almoçar, mais um casal, e o João pequenininho, né? E ela é bem natural, assim, ela se alimenta de forma muito natural, né? Ela não usa glúten, não usa açúcar e tudo aquilo, cuida muito da saúde, é uma senhora, né? E aí a sobremesa, ela fez um sorvete de castanha de caju com tâmaras. E tava Hum. uma delícia, tá? Mas eu quero que vocês imaginem a cor, né? A castanha de caju com tâmaras. Ficou aquele marrom, né? E aí ela colocou as bolas pro João. Ela, né, serviu lá as bolas de sorvete assim no prato pro João. E aí, no que ela colocou na frente dele, imagina o que ele falou. Ele virou e falou assim: Nossa, parece vômito. Nossa. Menina, eu não, Ai, a mãe quer eu se não enterrar. sabia aonde eu enfiava a minha cara.
Ai, meu... Pensa na minha situação. Olha, eu tô vermelha só de lembrar. Eu queria abrir um buraco assim, olha, e assim, de braçada lá dentro. Eu não sabia o que fazer. Principalmente por eles não ter filhos. É difícil entender, né, a cabeça de uma criança de 4 E anos. vai achar que é mal educada, Vai né? achar que é mal educado, vai achar. Não, eu queria pegar aquela criança. Eu não sei o que eu queria fazer. Falei, filho, é a cor da castanha, a cor da tâmara, deixa nessa cor. Mas experimenta. Tá? E de fato, tava muito. Eu uso muito creme de castanha de caju com tâmara para colocar em frutas e tudo. Mas aí chega o momento de você disciplinar, só que ao mesmo tempo não disciplinar de forma a cortar a sinceridade, dizer que ele deveria ter mentido, mas ele não deveria ter falado. Uhum, Fala, filho, uhum, você tem que pensar, você magoou ela, ela fez com carinho, tal, tudo. Você não pode falar tudo que você pensa. uhum, Não é porque você acha que isso é verdade que você tem que falar. uhum. Então, assim, a gente, quem não passou por uma experiência embaraçosa com criança, que É, atire a primeira acontece. pedra. Acontece. E assim, essas são essas situações que vão ensinar pra gente, não é verdade? Então a Com gente tem que certeza. aproveitar essas situações para falar para as crianças, ó, assim a gente age dessa forma, a gente não ser duro, né? A gente tem que entender que nossas crianças elas estão aprendendo. É, Elas não sabem como agir as situações da vida. Então, elas não elas deparam nasceram com a prontas, situação. Ela não né? sei, não Elas não chega assim, nasceram tá ok, me prontas. perguntou se eu gostei, mas eu não gostei. Como é que eu vou agir? Então, somos nós que temos que ser a voz da consciência enquanto elas são crianças. E aos poucos elas vão desenvolvendo a própria consciência para saber como agir uma situação. A gente, quando adulto, a pessoa oferecer, assim, ah, muito obrigada, você gostou? Muito obrigada, estava muito boa a comida, você colaborou. A gente pode estar. Alguma coisa a gente não gostou, mas tudo bem, não preciso citar. Então, a gente vai desenvolvendo isso com o quê? Com o tempo, né? E então a gente saber que a nossa criança ela não está pronta e a gente tem que ajudar ela a conduzir. Ela não vai aprender da primeira vez que a gente falar, já tem que repetir várias e várias vezes, né? A gente às vezes é muito duro, né? A gente quer que na primeira, na segunda a criança já Exato. haja certo, mas não, é nós que temos que ter paciência para ensinar. Mais uma vez, como que a gente tem que ser transformado, né? De ter paciência, de ser constante, Uhum, de ter autocontrole, né? Para não uhum, desenvolver aquela consciência que você falou, aquela consciência neurótica, de né? tudo a criança se sentir com medo, culpada, tudo ela pensando naquilo, né? Então, como o trabalho muito nosso também, né? De ser, tratar as consequências de acordo com a faixa etária. Uhum. Então, são muitas coisas, né? Aqui ela traz um resuminho, chaves para o desenvolvimento da consciência. Anotem aí então, depois vocês voltam aí na live. Ela traz um resuminho aqui, ó, nesse quadrinho. Eu vou ler para nós, pode ser? É uma frase, tá? Cada ponto. Então, forte vínculo entre bebê e pais, exigências razoáveis, elogios por ações corretas, coerência no faça ou não faça, consequências firmes para ações erradas, consequências proporcionais à má conduta. A Marla falou tudo isso aqui, eu só estou resumindo. Pais como modelo do comportamento desejado, histórias bíblicas e edificadoras do caráter e pensamentos chaves como orientação e expressos frequentemente. Acho que Olha, foi gente, um resuminho olha, bom do que você falou, né? e olha, ela tá dando de bandeja, gente. Eu acho que cada capítulo desse deve ser lido, digerido e pensado e aplicado até que você consiga transformar isso já esteja automático no seu dia a dia. Porque são realmente dicas assim extraordinárias para nossa vida. Para nossa vida como pais, como mães. Muita gente fica perdido, né? Será que o que eu tô fazendo tá dando resultado? E eu vou dar um exemplo, um testemunho pessoal. O Uhum. Bernardo agora tá com 6 anos e meio, né? E eu sempre falo, mãe, muito assim, engajada, preocupada, será que eu estou fazendo é certo? Assim, a consciência, né, do que nós fazemos, o quão importante é para a educação dos filhos. Eu sempre tinha essa coisa, e agora eu estou colhendo os frutos, né? Eu estou vendo agora realmente essa importância dessa primeira infância.
que o Bernardo agora está passando já os 7 anos. E é nítido ver o quanto ele já entende e já verbaliza o que é certo e o que é errado. Agora ele tem consciência. Porque agora ele vai mostrando para a irmã, que ainda está aprendendo, tem 3 anos, e ele fala: Lalazinha, você não pode fazer isso, é errado por isso, por isso e por isso. E é tão lindo de ver algo que eu fui ensinando aos poucos para ele, agora ele fala, ele tem consciência, agora ele age consciente daquilo que ele foi ensinado nos últimos 6 anos. E é maravilhoso ver, porque ele faz agora de maneira racional. Claro que ele ainda tem 6 anos, né? Ainda tem muito para aprender. Mas eu vi essa diferença, essa chavezinha, sabe? Que mudou do 6 para o 7, que é justamente essa idade que a psicóloga fala, né? Os 6 primeiros anos ali você está fazendo a base, os 7 anos ele já tem uma consciência mais formada, mais racional. E isso de fato está acontecendo na nossa casa e é muito lindo de ver. E a importância, isso já, ela não fala já, mas isso outra autora fala, da importância do primeiro filho, né? Para quem tem mais de um filho, você educar bem o primeiro filho, mais do que qualquer outro, porque o primeiro filho vai ensinar o outro. E tá acontecendo aqui em casa. O Bernardo, graças a Deus, ele é muito fofo, ele é muito obediente, ele é muito consciente das coisas. E a Lauren é um pouquinho mais complicadinha, assim. Ele é mais o sensível do exemplo da professora, e ela é o exemplo um pouco mais orgulhoso, que tem que ter mais oração, sabe? E ele fica no pé dela assim: lá não pode fazer isso, por isso, por isso e por isso. Então, tem vezes que eu tenho que falar para ele: filho, você não é o pai nem a mãe da Laura, pode deixar que a mamãe converse com ele. Você pode dar o exemplo, parabéns, obrigada, você tá ajudando a mamãe. Mas é que ele se põe assim num ar de líder, sabe? Que eu até tenho que ajudar para não se confundirem os papéis. Mas é muito lindo de ver, realmente, e eu tô percebendo isso. Então, tá se comprovando aquilo que ela tá falando. Então, gente, vamos ler esse livro. Obrigada, Simone, que você está fazendo essas lives. Eu já salvei, eu li ele no Kindle, né? Então, quem não tem acesso ao livro Como Ajudar Seu Filho a Amar Jesus físico, pega aqui no Kindle, eu comprei na Amazon. Eu tenho ele também o físico, eu só não achei, que eu não sei em que momento, onde está esse livro. Está nos Estados Unidos, está aqui nas minhas coisas, na minha sala que ficam os livros aqui, não sei, em algum lugar tá. E eu já determinei na minha cabeça, ontem que eu estava falando isso aqui, eu tenho que ler de novo esse livro. E tenho que ler agora com mais calma, porque eu li quando o Bernardo era muito novinho. Só que aqui, ela tá falando de coisas que eu estou vivendo um momento que às vezes eu não sabia como agir. Eu falei, gente, que maravilhoso, deixa eu voltar aqui. Então, vou assistir as lives que já ficaram salvas da Simone, dos capítulos já passados, e vou ficar atenta aos outros capítulos também aqui, as outras lives, para poder aplicar na minha vida, que com certeza são dicas muito, muito práticas. Eu falei que essas lives poderiam ser facilmente um curso pago. Porque você não vai encontrar por aí esse conteúdo, porque você tem a visão da autora, da convidada. Então, assim, é uma joia realmente esse livro. É uma joia. E em cada fase da criança a gente deve reler mesmo. Durante a infância do João Vitor, sei lá, eu li umas 4 vezes. E cada vez eu pegava uma coisa, porque estava de acordo com a fase dele. Então, é de ler e reler mesmo, assim, todo ano você tentar ler. Eu tenho ele todo grifado, né? Grifado, marcado. Então, assim, quando eu bato o olho num capítulo, eu mais ou menos relembro já. Então, é fundamental mesmo. Nosso desejo, né, Marla? Nossa oração é de ajudar as mães para que elas facilitar aí o caminho delas, para que elas possam ensinar seus filhos a amar Jesus. Então, o nome do livro, mais uma vez, é Como Ajudar Seu Filho a Amar Jesus. A Marla nos passou muito lindamente o capítulo 6. São 18 capítulos. Então, nós já tivemos 5 lives e vão ter mais lives aí até o último capítulo. E convido vocês, né, que acompanhem, que não percam nada, assistam aí as que passaram. Foram excelentes como a de hoje, Marla. Ai, que bom, foi muito bom participar e obrigado, porque eu estava precisando ler e eu não lembrava. Como é que a gente tinha esquecido, né? E eu li e eu fui anotando. Então, há uma dica aí para você, se você quiser voltar na live e anotar também, porque a gente tem uma assimilação muito melhor quando a gente anota, tá? Eu fiz isso ontem que eu estava lendo, falei, nossa, que diferença faz? Eu anotei e resumi em tópicos para poder passar para vocês e faz diferença. Isso, então vai lá, anota os pontos, tenta aplicar já amanhã na situação com o seu filho. Te garanto que você já vai sentir diferença, já vai se sentir mais segura, né?
Porque eu sei que uma questão que a gente sofre como mães, a gente não saber se o que a gente está fazendo vai realmente ser, vai dar o fruto que a gente quer. A gente fica, será que isso vai dar certo? Então, assim, nós temos um caminho já. O livro já está dizendo, ó, eu já passei por isso, eu sou psicóloga, eu já testei, eu já vi com outras pessoas, já vi com a família. Então, vai, ó, faça isso, isso, isso e isso, que você vai colher o fruto daquilo que você está esperando. Então, dá uma segurança pra gente, para falar assim, ok, vou aplicar isso. Então, é muito bom, gente. É muito bom a gente adquirir conhecimento para que a gente não faça as coisas no automático, a gente faça as coisas sabendo, né, daquilo que a gente está Sabendo, com fazendo. intenção, né? Com Uhum. intenção. E educar os filhos, a gente tem que ter intencionalidade, a gente tem que ir atrás, a gente tem. Bom, eu fui mãe muito nova, né? Eu fui mãe com 24 anos. Então, esse livro foi o meu guia. Ele me ajudou muito, muito, muito na educação do João. Por isso que eu passo ele sempre para vocês. É a terceira vez que eu passo esse livro aqui, mas é a primeira vez com lives, né, de cada capítulo. E que nós possamos estar preparadas, que Deus nos dê sabedoria, que Ele nos ajude, que Ele nos dê autocontrole, que esse conteúdo chegue nas mães, né, que vocês mandem aí para as amigas. Eu sei de uma igreja que está passando as lives lá, na Olha, que igreja, incrível. no grupo das mães. Então, é uma bênção, né? Fico feliz que as minhas convidadas aceitaram o convite. E o próximo capítulo, capítulo 7, nós vamos falar Deus e a criança. Como ensinar quem é Deus para a criança. A forma Esse correta. capítulo eu lembro bem quando eu li, ele é bem forte, esse Ele é capítulo. bem Se forte, bem preparem, forte. porque ele é Ele impactante, é esse capítulo aí. impactante. Ele é impactante. E a minha convidada, você que está na live já vai saber quem é, mas quem não assistir a live ainda não vai ficar sabendo, é a Kerelin. Conhece a Kerelin, né? Que A Virei legal. Mami, ela é mãe de trigêmeas e mais uma Trigêmeas. menininha. 4 meninas. 4 meninas. É uma mãe cristã querida. Nos conhecemos já há muito tempo também. E ela é minha convidada de terça-feira para a gente falar sobre Deus e as crianças. Como as crianças veem a Deus, como elas vão aprender quem Deus é, o verdadeiro caráter de Deus, como as imagens que as crianças têm de Deus. É muito engraçado que ela deixa aqui alguns exemplos, né? Da imagem que a criança tem de Deus, de acordo com cada idade, onde está Deus quando sofremos. Então, vai ser um capítulo muito, muito importante. Convido vocês para assistir na próxima terça. Marlinha, muito obrigada pela sua participação. Estou muito honrada, muito feliz. Sou sua fã, você sabe, né? Declarada. E que Deus continue abençoando vocês aí, o ministério de vocês. Que vocês alcancem muito, muito, muito mais pessoas para a honra e glória de Deus. Imagina, muito obrigada, Simone, pelo convite. Muito obrigada mesmo. Amei participar. Você faz um trabalho excepcional na internet. Quando eu fiz a divulgação da live, eu falei, e sincero, eu continuo falando, você é uma das influências melhores que a internet tem para falar para a galera sobre tudo relacionado ao evangelho, não apenas a maternidade, mas a evangelho, a profecia. A gente sabe que você é muito dedicada, a gente agradece por isso. Eu sei que não é fácil manter essa vida, né, de postagens, de trabalho missionário na internet, não é fácil, ocupa tempo, né, também tem seus fardos a serem carregados, mas continua, porque com certeza está sendo muito, muito, muito útil. Eu também te admiro muito, viu? Muito obrigada, muito obrigada. Um beijo nas crianças, um abraço no Tá bom. Daniel. Espero conhecer logo essas crianças fofas. Ah, tá bom. Você falou que o Bernardo tá com 6 anos e meio, ele tá com a idade de quando você conheceu o João. Nossa, gente, que é isso? Como passa Yeah, rápido. time flies. Misericórdia. Boa. Muito obrigada, um beijo grande para vocês, gente, que estiveram aqui. Quando eu postar a live, comentem lá, por favor, o que vocês aprenderam, o que marcou vocês nessa live, para que isso seja um incentivo para quem chegar na live depois, ler o seu comentário e vai, vou assistir, né? A pessoa tá falando tão bem, então faz diferença o seu comentário lá, tá bom? Tá bom. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Beijo, Marla. Tchau, tchau. Tchau.